Você quer apenas passar por essa vida ou você quer ter uma vida que vale a pena ser vivida? Essa era uma pergunta que a Marsha Linehan se fez depois que ela mesma conseguiu sair de um processo muito doloroso do ponto de vista mental e a partir daí começou a estudar como esses pacientes poderiam ter uma vida melhor. Naquela época, lá pelos anos 60, a psicologia ela estava muito voltada em tratar o sofrimento. Mas nessas tratativas, muitos pacientes que eram considerados pacientes mais difíceis, refratários, eles acabavam tendo uma vida mais medíocre mesmo, simplesmente retirando do sofrimento ou até estando estacionado ali com uma certa resignação. E a Masha percebeu que ela conseguiu sair daquele contexto e ela não queria que os pacientes dela tivessem o mesmo destino que por muitos anos ela acabou enfrentando. A ideia que a Masha traz de uma vida que vale a pena ser vivida, ela não é uma ideia romantizada, e eu te explico por quê. Viver uma vida plena é viver uma vida de engajamento. E pasme, nem todo mundo tem essa sensação de engajamento na vida. Por quê? Acontecem muitas situações totalmente traumáticas e destrutivas na vida das pessoas. Algumas pessoas têm uma vulnerabilidade econômica, ambiental, né? Ou às vezes vem, né, até tem uma vulnerabilidade biológica, e isso acaba traduzindo num destino muito complicado. Então, a maioria das pessoas que se encontram num problema ou numa dificuldade de um sofrimento profundo, elas não querem desviver, elas querem viver. E é não conseguir viver uma vida plena que leva com que muitas pessoas acabam desistindo da própria vida. Viver uma vida que é significativa e que tem engajamento, é lógico que vai perpassar olhar para fora, vai perpassar a gente se relacionar com outras pessoas, porque o nosso ser é de gregário mesmo, né? Nós somos seres de envolvimento social. Mas tirando esse papinho de só fornecer essa informação de que somos gregários e o sentido da nossa vida tá em plenamente se relacionar com outras pessoas, a gente precisa entender o que leva a pessoa a ter essa sensação de que a vida não vale a pena e o que poderíamos fazer para que a vida possa ser mais engajada. E aí, inevitavelmente, quando a Masha começou a trabalhar com esses pacientes mais refratários, como transtorno de personalidade borderline, ela identificou que ela precisava de muito mais ferramentas do que naquela época se oferecia, com as terapias mais psicodinâmicas, por exemplo. E o trabalho era mais voltado a focar no problema, na doença, e não focar em uma vida plena. Então, a Masha teve que beber na fonte do Zen budismo e teve que beber também na fonte das teorias da época comportamentais. Então, ter uma vida que vale a pena ser vivida não é uma coisa meio para seres extraordinários ou só aqueles que tiveram sorte ou que não tiveram nenhuma fragilidade na vida. Isso não existe. Todos nós passamos por situações de fragilidade. O que vai fazer a diferença é como a gente interpreta os eventos que nos acontecem. Então, a Masha percebeu que na maioria das vezes as pessoas não queriam desviver, as pessoas queriam resolver aquilo que tornava a vida delas inútil, a vida sem sentido. E na maioria das vezes é não conseguir ter algum tipo de realização, ou ter uma sensação de que está empacado em algum tipo de comportamento problemático. E nesse ponto, uma das formas da gente entender essa ideia de engajamento é entender que sim, você tem condição de realizar as coisas que você deseja. Ter esse traço de realização na vida dá muito sentido, mas na maioria das vezes o que empaca a pessoa é que ela não está conseguindo ir no caminho adequado para resolver esse problema que a vida dela causou. Então, um ponto que a gente precisa entender é que às vezes a gente até tenta fazer a coisa, mas do jeito que a gente está fazendo a coisa, ela não está fazendo o nosso problema ser resolvido. E essa é a sensação da maioria das pessoas que fica anos e anos em sofrimento psíquico.
Elas tentam uma abordagem, um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, sei lá o quê, e elas têm a sensação de que os anos estão se passando e nada mudou. A ideia de ter uma vida que vale a pena ser vivida sim, uma vida de realizações. Mas se algo está empacando na minha vida e eu não estou conseguindo realizar, para eu sair do lugar, provavelmente o que eu fiz até aqui não solucionou. Eu vou ter que usar uma outra habilidade, eu vou ter que conhecer algo que eu não conheço ainda para conseguir produzir essa melhora. Então vamos lá. Exemplo, você quer morar em uma determinada cidade e você está há anos tentando, sei lá, você quer mudar de carreira, você está há anos tentando fazer essa alteração de carreira e você teve várias tentativas e essa tentativa não fluiu, não aconteceu e você tem uma sensação muito ruim de que você não consegue se realizar. Isso é péssimo, isso já aconteceu comigo também. Mas veja, muitas e muitas vezes as coisas não funcionarem naquele determinado momento não é a mesma coisa que você precisar atacar a sua identidade. Na maioria das vezes, quando as coisas não estão saindo como a gente quer, a gente tem uma tendência, ao invés de olhar para a situação e enxergar a situação momentânea, a gente ataca a nossa identidade. Então, se a gente quer ter uma vida que vale a pena ser vivida, um dos processos mais importantes que a gente tem que fazer é curar, tratar as nossas interpretações de mente, que é o que eu chamo, que a gente chama na psicologia de regulação das emoções. Eu tenho que ser capaz de regular os meus pensamentos e os meus sentimentos para que eu possa conseguir fazer algo que eu ainda não fiz e modificar a minha realidade. Mas se eu estou o tempo inteiro interpretando a minha realidade por um holofote errôneo, eu vou provavelmente perder a minha motivação e eu não vou conseguir avançar dentro dessa vida que vale a pena ser vivida. Então, o primeiro erro é que as pessoas focam muito no problema e não percebem que muitas e muitas vezes o que atrapalha essa atenção de uma vida digna e que vale a pena é justamente ficar errando nessa parte dos pensamentos e das emoções. Então a gente precisa ter realmente adquirir, se a gente não adquiriu até aqui na vida, habilidades emocionais para lidar com as circunstâncias que sim são momentâneas. Um outro elemento que a Marsha Linehan traz, né, quando ela traz esse discurso da vida que vale a pena ser vivida, é o viés de um olhar da vida mais dialético. O olhar da vida mais dialético é aquele olhar do todo. Eu não estou enxergando só uma parte do problema. Eu não estou enxergando só a minha interpretação do problema. Eu não estou indo para extremos para analisar um contexto de vida que eu estou vivendo. Eu estou olhando para o todo. Eu estou enxergando o tudo. Eu sou também o meu observador de fora dentro desse mesmo contexto. E aí, quando eu adquiro essa habilidade, porque sim, é uma habilidade dialética de enxergar as coisas através do todo e sair desses extremos, eu consigo realmente enxergar a situação através de uma outra ideia que a Marsha Linehan traz, que é a mente sábia. A mente sábia, ela não é governada só por as nossas emoções, ela é governada pela nossa razão e pelas nossas emoções. É trilhar um caminho do meio. Então, para eu ter uma vida que vale a pena ser vivida, eu tenho que entender que algo aí na minha vida não está indo legal e eu preciso corrigir. Mas eu preciso entender também que a maneira como eu tentei corrigir até agora não funcionou. Então eu tenho que adquirir novas habilidades. E essas habilidades têm a ver com regular as minhas emoções, tem a ver, por exemplo, prestar atenção, e muitos de vocês vão notar que às vezes quando você está diante de um problema, a primeira pessoa que você ataca é você mesmo. Você ataca a sua identidade ao invés de atacar o próprio problema. Isso acontece muito. Então eu tenho que ter uma visão mais dialética sobre a vida. Eu tenho que adquirir essa clareza de mente mais sábia, mente que enxerga o todo, a parte de razão, lógica e a parte das emoções, para sim, realmente tomar uma decisão em caminho dessa vida que eu quero viver. Então, o grande problema da maioria das pessoas de realmente perder o sentido é que, de fato, a vida delas não estão sendo significativas porque alguma coisa está travando no meio do caminho. E esse alguma coisa, eu sinto te informar que tem a ver com a falta, provavelmente, dessas habilidades. Porque sim, a gente
pode dizer essa premissa de que a vida também é sofrimento. A vida não é só oba-oba, nem tudo tá fluindo o tempo inteiro, mas se eu tenho uma mente mais forte, se eu tenho esse ego que tem a ver com essa mente sábia, eu vou conseguir passar por as intempéries e manter o meu foco na resolução de um problema para gerar essa vida que vale a pena ser vivida. Então, a vida que vale a pena ser vivida não é uma vida romântica, não é uma vida fantasiosa, onde eu não tenho problemas, onde eu não tenho sofrimentos, mas onde eu adquiro clareza, eu adquiro essa sabedoria, eu consigo driblar as situações enxergando elas ao todo e não só com a parte. Mas tem um outro tema que a gente não pode deixar de falar aqui, que é: eu só consigo mudar a minha realidade se antes eu puder aceitar. Então, se eu quero ter uma vida que vale a pena ser vivida e eu tô batendo contra a parede dizendo que não tá legal, eu não tô gostando, tá muito ruim, eu não quero, cara, tua mente já entendeu. Você já entendeu que não tá legal. Mas você não vai conseguir mudar se você ficar só resistindo ao que é. Então, outro elemento que faz com que a gente tenha uma vida que vale a pena ser vivida é aceitar a nossa história, a nossa trajetória, as nossas vulnerabilidades, os nossos problemas, tudo que nos aconteceu. Se eu não consigo aceitar, eu não consigo sair, né, do inferno, digamos assim, que eu estou instalada. Então, às vezes as pessoas pensam: mas então se eu aceitar, eu vou ser tão boazinha comigo que eu vou ficar de braços cruzados e não vou fazer nada? Não, a gente já teve essa conversa. É claro que você vai andar se você aceitar. Mas às vezes o que está barrando essa vida que vale a pena ser vivida é que você está resistindo ao que é. Então, aceitar também é um elemento muito importante para ir ao encontro dessa vida que vale a pena ser vivida. E aí a gente vem num terceiro elemento, né? Eu já me perdi aqui de quantos, mas a gente já falou aqui de aceitação radical, a gente já falou de visão mais dialética, mente sábia, e agora a gente vai falar de comportamento. Comportamento. Às vezes a gente precisa adquirir novas habilidades e novos comportamentos. Muitas e muitas vezes a gente, se tem um ambiente muito invalidante na nossa história, a gente tem que eliminar sem dó e nem piedade esse ambiente invalidante, porque muitas vezes é esse ambiente que está travando a vida. Então, por último, para que essa vida que vale a pena ser vivida realmente se concretize, tem inevitavelmente que fazer. Nesse jogo de reclamar, nesse jogo de ficar, ó dia, ó vida, por que que tudo isso está acontecendo comigo? Nossa, minha vida é um grande inferno e eu não sei fazer diferente. É exatamente isso que eu tô falando, é não conseguir fazer diferente. O que trava é não construir habilidades comportamentais e novos comportamentos, se engajar em novos ambientes para que a sua vida mude. Então, a vida que vale a pena ser vivida tem a ver com isso. A vida que vale a pena ser vivida tem a ver com realmente ter esse engajamento, essa busca comportamental de ir em direção ao que você deseja. Então, é totalmente possível. Não é uma coisa para extraterrestres, não é uma coisa para uma população restrita. Não vai adiantar realmente ficar só olhando para a tua história, mas também olhar para a tua história com aceitação. Então, vida que vale a pena ser vivida é uma vida em que a gente tenha realizações. Aquilo que a gente põe na cabeça, a gente consegue realizar. E eu não estou querendo aqui falar sobre tentar aceitar o impossível. Não é sobre isso, é aceitar as vulnerabilidades e dentro dela avançar. Avançar para trazer esse engajamento, avançar para fazer esse sentido. E aí a gente vai agora voltar para o basicão, né? Na nossa história da humanidade, a nossa vida é uma vida que tem a ver com social, né? Então a gente é muito gregário, então a gente se realiza muito quando a gente tem projetos sociais, quando a gente olha para fora. Então, provavelmente, se você tem um senso de propósito que é voltado para fora de você, voltado para se realizar dentro disso, você tem a sensação de que a tua vida vale a pena ser vivida. Então, o que eu poderia te dizer é que tu não deixa essa estrutura que pode ter sido agarrado a você por muito tempo, ela ficar tomando de você a esperança. Porque tem uma palavra-chave na vida que vale a pena ser vivida, que é sentir esperança. Então, tenha esperança, acredite.
que as coisas podem mudar, mas as coisas precisam mudar e você fazendo movimentos diferentes dos movimentos que você já fez até aqui. A maioria das coisas é isso, a gente quer muito que a nossa vida mude, mas a gente não faz diferente. Então preste atenção se você está dando passos diferentes dos passos que você já deu até aqui. Provavelmente você vai perceber que ficou muito preso a um mesmo formato de enxergar a vida. E a outra coisa é realmente construir novas habilidades emocionais, porque as situações de tribulação vão acontecer na vida de todo mundo, né? Isso é fundamental para ter uma vida engajada, é a gente ter as habilidades certas para caminhar em direção a ela. Bom, tô vendo aqui que já tá chegando ao fim desse nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, né? Comenta, por favor, se eu tô entrando num tema que você acha interessante, se você quer que eu fale mais sobre esse assunto. Posso trazer um pouco mais sobre a história da Marsha Linehan, que é a criadora dessa abordagem, mas eu quis me centrar muito mais nas técnicas, nas ferramentas que ela usa dentro da terapia, como mente sábia, como habilidades comportamentais, né? Para que vocês possam entender que sim, tem um caminho, às vezes precisa que seja um caminho de ajuda terapêutica, por que não, né? Mas às vezes a gente consegue trilhar esse caminho sozinha quando a gente entende o que a gente tem que fazer e como a gente tem que fazer. E o que você tem que fazer é realmente fazer algo diferente do que você fez até aqui, usando novas habilidades. E como você tem que fazer é também modificando as suas habilidades, né, ou regulando melhor as suas emoções, mas que todos nós temos chances de ter essa sensação de vivacidade, de engajamento, de encaixe, que é uma sensação muito maravilhosa. Por muitos e muitos anos eu também estive nessa situação de não ver que eu estava progredindo. Mas, como eu já falei em vídeos anteriores, o que me salvou muitas vezes é que eu fazia o oposto do que eu estava pensando e do que eu estava sentindo. E é isso que eu também ensino para os meus pacientes. Bom, esse vídeo já vai ter que encerrar por aqui, que eu estou delongando ele demais. Espero vocês no próximo vídeo e até mais.